Bom dia. Então hoje nós vamos finalizar o módulo sobre estruturas multidimensionais. Nós até agora falamos já, olha só como a gente já tem um volume, né, um data house de assuntos. Ó. Nós temos falamos de data house, Imon e Kimball, falamos, né, das arquiteturas, né, para grandes corporações como data house Estrela, Federada Distribuída, falamos também de análise multidimensional, aí nós comentamos exatamente sobre o modelo Estrela e floco de neve, falamos também sobre a questão dos armazenamentos, né, o OLAP, MOLAP, DOLAP, etc. Tá? E aí ficou faltando, né, projetamos, até tivemos uma aula, né, só de estudo de caso, na verdade foram duas, né, uma que foi o Psicodefa e outra que foi realmente aqueles cenários mais elaborados, onde a gente mostrou exatamente os esquemas Estrela, né, de determinados problemas. E hoje nós vamos então encerrar, João, acabar nosso passeio por estruturas multidimensionais, falando sobre uma dimensão importantíssima, mas que nem sempre está já pronta nos ambientes operacionais de vocês, que é a dimensão tempo. Então ela exige realmente um estudo à parte, tá? Realmente pela grande importância que ela tem. Afinal de contas, nós comentamos que uma das grandes propriedades de uma estrutura multidimensional, voltada para análises, né, para tomar de decisão, é exatamente que todo dado, toda informação é parametrizada pelo tempo, ou seja, tem realmente um ponto do tempo definido, relacionado. Tá ok? Então, por favor, meu amigo André, leia para nós o que seria a dimensão tempo. Primeiro tópico ou subtópico. E aí, nós já comentamos, acho que eu já comentei isso aqui, senão a gente comenta agora. Data e hora são apenas subunidades da grandeza tempo. Como é que você enxerga isso? Se você pegar o Excel, escrever uma data lá, colocar, por exemplo, hoje, né, 1º de junho de 2015, aí ele mostra lá a data, né, bonitinho. Se você pegar, selecionar essa célula do Excel e mudar o tipo de dado, de data, para número, você vai ver que ele vai mostrar o número. Aquele número é a quantidade de dias desde o início do sistema, que geralmente é 1º de janeiro de 1900. Então, se você pegar uma data do Excel e converter para número, você vai ver que ele vai mostrar realmente a quantidade de dias. Se você colocar data e hora, você vai ver que ele mostra quebrado. Ou seja, igual como metro eu tenho centímetro e quilômetro, para dia eu vou ter hora, minuto e segundo, ou seja, subunidades, e eu vou ter semanas, meses e anos, que seriam grandezas, né, já acumulativas. Então, na verdade, dia é a unidade do tempo. Então, todo o tempo é medido por dia. E aí eu posso quebrar o dia em subunidades menores, seria hora, minuto, segundo, milésimo, milissegundos e tal, ou posso agrupar e gerar grandezas, né, maiores, como exatamente semanas, meses e anos, ou bimestre, trimestre, etc. Tá ok? A mesma lógica que eu tenho do metro, né, do metro cúbico, também do peso, né, grama, quilograma, né, miligramas, esse tipo de coisa. Tá? Então, tempo é exatamente uma grandeza onde eu tenho exatamente uma unidade referenciando aquele ponto. E essa unidade, a nível do ser humano, é representada dessa forma. Para encerrar, em relação a esse conceito, é por isso que uma das justificativas do Unix, trabalhar com data invertida, né? Não sei se alguém já trabalhou com o ambiente Linux e Unix, deve ter percebido que a data lá é o quê? É ano, mês e dia. Né? Na verdade, você não tem dia mesmo, você tem ano, mês e dia. Por quê? Porque exatamente é mais fácil de calcular a quantidade de dias totais do sistema, se eu tiver primeiro o ano, depois o mês, depois o dia. Tá? Ao invés de ter o contrário, como a gente geralmente usa, né? Dia, mês e ano. Tá, ok? Então, por isso que na verdade, para o Unix, o clock do Unix é um grande número. Tá? Apenas é o formato que você enxerga, né? Em ano, mês e dia, é só um formato para facilitar a visualização da informação. Tá bom? Marcos, por favor, segundo tópico. Normalmente, como nós comentamos, né, geralmente as dimensões, né, principalmente no operacional, elas não têm relação alguma com o tempo. No máximo tem um campo data. Mas essa data não significa nada realmente frente ao que a gente consegue fazer com o tempo, que a gente já viu, né, em aulas anteriores. Tá bom? Por favor, Jul. Entretanto,
Exatamente porque quando nós comentamos o Deterhausen das 4 propriedades, né, vocês devem lembrar, né? Orientado a assunto, né? Você tem parametrizado por tempo e tal. Então, entre essas 4 propriedades, a parametrizado por tempo indica o quê? Que todo dado está ligado a um ponto no tempo. Exatamente para permitir que eu veja histórico, que eu veja mudanças, que eu avalie tendências ao longo do tempo. É a partir da dimensão tempo, por exemplo, que eu tenho um algoritmo de mineração, que eu pretendo mostrar para vocês na última aula, que é exatamente o algoritmo conhecido como sequência temporal. Ou seja, ele avalia a evolução de um determinado dado ao longo exatamente do tempo que você tem e permite, André, prever o comportamento futuro. Chegar a dizer, ó, eu tenho as vendas nos últimos 5 anos, Marcos, e até aqui a venda está nesse ponto. Aí com esses 5 anos que eu tenho para trás, como eu tenho esse tempo, eu tenho então sazonalidade, né, eu posso tirar o comportamento ano a ano, mês a mês e tal, o sistema automaticamente pode mostrar para mim, ó, então prevejo que eu vou ter um aumento nas vendas no próximo mês, depois eu vou ter uma queda no outro mês e assim por diante. Eu tenho esse poder dentro das soluções de análise quando eu uso mineração, mas para isso eu preciso essencialmente do tempo. Aqui vários exemplos eu já tratei da dimensão tempo de forma implícita. Por exemplo, quando eu chegava, né, para a Mônica e dizia assim, Mônica, eu preciso guardar a questão, por exemplo, se um cliente mudou de endereço, né, lembra que eu tinha comentado? O cliente mudou de endereço, então mudou o comportamento dele, é importante eu guardar endereço. Não somente é importante eu guardar a mudança, ou seja, os 2 endereços, o que ele estava e o que ele está hoje, como também é importante eu guardar quando isso aconteceu, para eu saber se porventura isso realmente afetou ou não as minhas vendas. Tá, ok? Então por isso que a gente está dando um tratamento especial aqui para a dimensão tempo, porque realmente ela é muito importante, mas ela raramente vai estar pronta para vocês lá no operacional. No máximo, como eu disse, vai ter um campo, né, na verdade, chamado data. Data de cadastro, data de alteração, data do pedido. E, na verdade, a dimensão tempo é muito mais do que isso. Tá? Não é somente eu ter aquele ponto, mas eu ter aquele ponto e permitir, e ter as hierarquias, como a gente conversou, né, lá exatamente nesse modo, a criação de hierarquias onde o usuário possa navegar por ano, depois por mês, depois por semana, depois por dia, ou até mesmo por hora, tá certo? De acordo com o nível, né, o detalhamento de dado que ele possuir. Tá bom? E aí o exemplo, né, seria exatamente esse, traçando, né, o perfil do consumidor de acordo com a sua residência, né? Então, quando ele mudou de residência, acabou mudando então o perfil dele, a forma com que ele interagia com a empresa, e o tempo é importante para saber exatamente, né, quando isso aconteceu, e até que ponto se impactou, etc. Tá? Então, eu posso estar cruzando distância, né, com tempo, com valores das compras que ele realizava. Pode ser até, Igor, que ele continue sendo um cliente, vamos dizer assim, fidelizado da minha empresa, mas que ele agora não compra com tanta frequência só por causa da distância. Isso é importante, porque eu posso então pensar, poxa, mas eu tenho um perfil de clientes que é dessa forma. Clientes que, apesar de terem se mudado, um bom perfil, clientes que, apesar de terem se mudado, continuam realmente comprando a minha loja. Então, será que eu não posso pensar num serviço de entrega? Para daí, então, aumentar, para entregar para esses clientes que estão distantes, né, que ficaram distantes da minha loja? Eu não sei, é uma estratégia que eu vou conseguir enxergar ou não a partir, né, dessa avaliação parametrizada por tempo, tá? Então, deixa eu ver aqui, Roberto, por favor, primeiro tópico ou subtópico? Tá, primeiro. Geralmente é exatamente o tempo, né, que está relacionado ao negócio, a eventos que aconteceram no negócio. Por exemplo, data do pedido é um tempo que nós chamamos de tempo válido. Data de entrega da mercadoria é considerado tempo válido. Tá? Então, o tempo válido é toda e qualquer unidade de tempo, André, que na verdade faz parte do negócio. E aí você está gravando essa informação. Eu sei, sim, professor, mas existe outro tempo? Existe. O tempo transacional, por favor, André. É o tempo no qual o fato foi constatado. Que não necessariamente é o mesmo do tempo válido. Eu vou dar um exemplo já, continue. E aí um exemplo aqui, a notícia foi cadastrada em dezembro de 2011. Presta atenção, olha para cá.
Todos vocês já brincaram com os correios, já mandaram receber encomendas. E aí vocês já devem lembrar daquele famoso rastreador, né? Quantos aqui, como eu pelo menos, né, comprou alguma coisa bacana no Mercado Livre e ficava toda hora olhando no rastreador para saber se não estava chegando? Só que o rastreador é um sistema assíncrono, ou seja, é um sistema, na verdade, no qual a exibição das informações não está diretamente relacionada ao momento que elas ocorreram, né? Até tem essa mensagem lá no site dizendo que na verdade o tempo lá só é real quando é Sedex 10 ou Sedex hoje, que são as duas opções realmente de entrega mais instantânea. Mas até Sedex convencional existe um atraso entre o momento que ocorreu o evento e o momento que ele foi cadastrado no sistema. Então o momento que ocorreu o evento é o tempo válido. O momento que ele foi inserido no sistema é o tempo transacional. Tá ok? Só essa realmente é a diferença. É porque, dependendo do caso, eu posso estar precisando. Claro que eu sempre vou estar trabalhando com o tempo válido, é o mais importante. Mas é que pode, de vez ou outra, você ter necessidade de ter também o tempo transacional. Tá? Até para verificar exatamente isso. Quanto tempo, por exemplo, Marcos, meu funcionário, no momento que ele realizou a venda, até o momento que ele colocou no sistema, né, qual foi esse intervalo de tempo? Será que não está demorando demais? Será que eu tenho. Pronto, um exemplo besta. Aqui na Facete nós temos, né, como professores, né, o dever de lançar as notas e as frequências. Eu gosto muito de lançar a frequência diariamente, ou seja, na hora que a aula ocorre, eu já realmente fazer esse lançamento. Só que, querendo ou não, aqui existe uma regra que você pode, acho que até o 5º dia útil do mês seguinte, você está lançando a frequência do mês anterior. O que significa? Que o tempo transacional, então, é exatamente o dia que eu vou lançar todas as frequências. Dia que eu escolhi, por exemplo, lançar tudo, pronto, ali é o tempo transacional. Mas na verdade a informação que eu estou cadastrando é relativa a eventos que aconteceram em diversos dias no mês anterior, que seriam os tempos válidos. Então, observe que no meu exemplo, como eu lanço no mesmo dia que acontece a aula, a ideia é fazer o tempo transacional e o tempo válido serem iguais, ou seja, o mais próximo possível. Só que depende muito do negócio, nem sempre isso é preciso, como o caso dos Correios. No caso dos Correios, o importante é logar no sistema, é ter uma entrada no sistema dizendo que a mercadoria passou por tal sede, foi transportada e tal, até chegar à entrega, mas não representar o tempo real daqui e dali. Então, nesses casos, o tempo transacional para os Correios é diferente e aceitável que seja diferente do tempo válido. Tá? Essa é a ideia. Tá bom? Alguma pergunta? Nenhum, acho que deu para entender, né? A diferença de tempo transacional e tempo válido, né? Muito bem. Então, com essas noções de tempo, tá? Vamos entender as duas formas, né? As formas são duas, né? De relacionar o tempo a dimensão tempo ao que você tem de dados do operacional, que você tem dados lá no seu data house extraídos a partir do operacional. Deixa eu ver aqui. Igor, por favor. Primeiro tópico. Então, no modelo Snapshot tem uma característica importante. Continue, por favor. Neste modelo... Snapshot significa fotografia instantânea. Na verdade é o seguinte, Snapshot é um conceito que vem da parte de design gráfico, né? Então lá em design, por exemplo, Photoshop tem um recurso de Snapshot, tá? O que significa Snapshot? É tirar uma foto naquele determinado momento. Então exatamente, por exemplo, nesse momento aqui, ó, pronto, tirou a foto. Isso é o snapshot. Assim, professor, mas o que isso tem a ver com a dimensão tempo? Não entendi ainda. Quando você decide atrelar os dados, né? Ou seja, o fato, né? O fato que ocorreu do seu negócio, a um ponto do tempo, a um ponto realmente, não uma faixa, um intervalo, mas a um ponto, por exemplo, a venda, por exemplo, de celular para o André aconteceu no dia 1º de junho de 2015, às 8h30 da manhã, pronto. Eu observo que eu estou sendo bem preciso, estou eu coloquei ano, mês, dia, hora e minuto do que aconteceu no evento. Então, quando eu estou fazendo esta associação, ou seja, estou associando o fato, estou associando o evento que aconteceu no meu negócio, a um ponto do tempo, você está trabalhando o que nós chamamos de relação snapshot. Porque exatamente naquele instante de tempo, nem antes nem depois, naquele momento, como diria o pessoal da física, né? Naquele momento T, aconteceu esse evento.
E aí, consequentemente, através do snapshot, eu tenho a possibilidade de ver exatamente intervalos entre cada evento. Eu posso definir rankings, né, organizações, de acordo exatamente com o que aconteceu primeiro, o que aconteceu por último. Então, quando você trabalha com dimensão tempo, como snapshot, você está trabalhando com esse tipo de propriedade. Ou seja, eu vou ter um ponto e não um intervalo, um período, mas eu vou ter um ponto onde aquele evento aconteceu. Tá? Essa é a ideia da relação por snapshot. Então, quando você, por exemplo, pega uma data do pedido e torna o pedido fato, e você liga, então, aquela venda, aquele pedido a uma dimensão tempo, provavelmente não será, né, por período, será um snapshot, será a partir de um ponto fixo, porque a venda aconteceu naquele exato dia, naquele mês, naquele ano, e naquela hora, naquele minuto. Tá ok? Então, relacionar um cliente ao tempo, né, de duração da sua ligação, suporte, exatamente aquele tempozinho, né, que ele tem, ponto T, tá? E aí você tem as vantagens e desvantagens dessa abordagem. Então, por favor, Ludmila, vantagens, permite... O legal é que quando você tem a relação por snapshot, como você tem realmente o tempo subdividido até as unidades mais atômicas para o seu negócio, mais granular para o seu negócio, você consegue então fazer exatamente comparativos bem fortes, análises bem fortes. Por exemplo, nesse caso do pedido que eu citei, observe que eu tenho então, eu posso ter agrupamentos por ano, por mês, por dia, por hora do dia e por minuto do dia. Então eu poderia até chegar e verificar, Marcos, quais são os minutos que ocorre maior venda. Poderia. Os minutos daqueles dias, por exemplo, ou minutos do mês, ou então quais são os horários de semanas que ocorre maior volume de vendas. Tudo isso eu consigo graças ao snapshot. Porque como eu tenho exatamente o ponto, né, em quando aconteceu cada um desses fatos, eu tenho então como realmente extrair realmente esses comportamentos, fazer essas comparações, ou seja, trabalhar com hierarquias, né, sumarizações, comparações, essas coisas. Então vocês vão entender que o outro não dá, porque o outro já trabalha com períodos, tá? Então não é da mesma forma, tá bom? Termine, Julie, facilita. Então, realmente, porque eu tenho a nível granular, tá bom? Por favor, Igor, desvantagens da granularidade. Você imagina que por algum motivo você decidiu armazenar ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, milissegundo, sei lá, alguma coisa assim do gênero. Então você vai ter realmente uma granularidade muito grande. Essa granularidade extremamente absurda vai fazer com que você tenha realmente um volume muito grande de dados. E aí pode tornar realmente a navegação complicada. Porque se você lembrar, né, da dimensão, né, quando a gente trabalha com modelo estrela, se você lembrar da dimensão tempo, você lembra que ela vai ter redundância. Né? E aí quando você, por exemplo, professor, eu fiz aqui a montagem, eu tenho um código tempo, eu tinha, né, ano, mês e dia, tudo redundante, né, podia repetir, né? Lembra disso que a gente fez aqui na dimensão tempo? Pois é, só que você colocar hora, minuto, segundo, a quantidade de registros, né, a quantidade de membros nessa dimensão vai aumentar assustadoramente e consequentemente pode tornar realmente a navegação, o processamento praticamente inviável. Não é que não seja possível, mas ela vai ficar muito pesado. Então, a decidir a granularidade é um ponto importante que você estiver usando o snapshot. Ou seja, até que ponto o tempo é importante? Ou seja, até que nível o tempo é necessário para o meu negócio? Será que eu preciso realmente de hora, minuto, segundo? Será que só dia não basta? Será que só mês não basta? Eu não sei. São perguntas que vocês, como analistas, têm que responder. Mas isso é muito importante. Tá? Você não pode pensar, não, vou fazer sempre o ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Para quê? Se a hora, minuto e segundo não vai fazer influência alguma na análise, só a partir do dia que faria realmente alguma diferença. Um escritório de advocacia não interessa se a resposta do processo é às 8h30 da manhã ou se é às 2 da tarde. É para o mesmo dia. Raramente você tem questão de horário. O importante é o quê? É o dia que ocorreu o evento. Tá? É o dia da sentença, é o dia da audiência, tá? A questão de ficar monitorando a nível granular os horários, não, isso aqui, por exemplo, o resultado da sentença do juiz saiu exatamente às 9h35 e 40, não interessa isso. Interessa que saiu, por exemplo, dia 1º de junho.
Tá ok? É isso que importa. Ou seja, é uma maturidade que vocês têm que adquirir, quem for seguir nessa área, né? E você também que nos acompanha, né? Que for seguir nessa área de análise, é uma maturidade muito importante que tem que ter. Dentro da dimensão tempo, determinar qual nível de granularidade realmente é necessário, tá? Né? Exatamente, é necessário. Tá? Que nível é masculino. Então, qual nível é realmente necessário para descrever aquele fato. Tá bom? Diga, João, você ia perguntar. Não, na verdade, o operacional não vem, mas o Data House vai ter a dimensão tempo criada e armazenada. Embora, geralmente, essa dimensão, quando não vem do operacional, possa ser criada automaticamente. Né? Lá na aula de laboratório, né, no finalzinho da aula, quando eu mostrei como criar uma dimensão, tinha lá a possibilidade de você criar a dimensão tempo, ou seja, o Analysis Service, por exemplo, da SQL Server, já tem a opção para você criar automaticamente o tempo. Você cria realmente a dimensão e geralmente é para o snapshot que ele cria. Tá? Você diz quais são os atributos que você quer. Eu quero year, né, que é ano, month, que é mês e tal. E aí ele vai criar para você. E daí você pode então fazer as ligações, né, de acordo com a sua vontade. Tá bom? Então eu posso estar criando dimensão tempo no Analysis Service. Mas também posso estar criando dimensão tempo, que é o mais recomendado, no processo de ETL. Tá? Porque no ETL eu já faria a ligação, né, os vínculos, né, os relacionamentos. Tá bom? Seria nessa linha, ok? Termine, por favor, que estava lendo para mim, era o Igor, né? Então, Igor, termine. Os dados apresentados permanecem... Tá? Porque são descritos em estados e não eventos. Ou seja, se eu tiver que gravar um pedido, dizer que ele aconteceu hoje, né, e amanhã tiver uma mudança do pedido, a data do pedido, ou seja, a data que ocorreu o pedido é repetida. Você vai ter muitas redundâncias, ao invés de trabalhar com intervalo de tempo. Tá bom? A outra abordagem, né, além de relação com o snapshot, seria você trabalhar com intervalos temporais. A intervalo eu já represento o quê? Uma data de início e uma data de término. Ao invés de ficar representando granularmente, eu vou ter faixas, intervalos. Tá? Por favor, deixa eu ver, Mônica, você não leu ainda. Armazena. Dos dados. Ou seja, o que eu vou representar aqui, na verdade, olha só que legal. Eu não vou representar mais um ponto no tempo. Quando eu uso intervalo temporal, eu vou representar um tempo inicial e um tempo final que aquele fato, né, ocorreu, que aquela informação ficou válida. Exemplo, imagina que a Julie, ela começou aqui a Facet, né, em 2012, né? E ela vai terminar agora em 2015. Mas imagine que por algum motivo deu a doida nela, em 2014 ela mudou para contabilidade. Tem cara de contador. Estatística. Então em 2014 deu a louca nela. Enjoou de programação, não quer mais saber, é multi-bit byte, decidiu ser contadora. Então, como é que eu representaria isso? Eu teria um registro lá na Julie, que eu diria que o curso foi tempo de formação, e que o período de início foi 2012, e o período de término, o tempo que término foi 2014. Aí eu teria uma segunda linha onde teria a mesma Julie, só que o curso, né, contabilidade, com início 2014, e término, por exemplo, 2018, por exemplo. Está entendendo? Ou seja, eu represento uma data inicial e final daquele evento, daquele fato. Então, enquanto, por exemplo, André residir na casa dele, por exemplo, ele diz mora só. Então ele começou a morar só, sei lá, 2009. Então, em 2009 ele começou a morar sozinho. Então, até agora, até hoje, ele continua morando naquele mesmo endereço. Então, eu tenho um tempo inicial, mas não tenho um final, porque está aberto ainda. No momento que ele terminou, que ele se mudou, agora não vou mudar, vou casar, vou ter filho e tal, me mudei para uma casa, para um apartamento maior. No momento que ele se mudou, aquele endereço anterior tornou-se inválido, ou seja, aquele fato consumou-se, encerrou-se. E se ele encerrou-se, então eu passei a ter o quê? Uma data de término. E aí começou um novo fato, que é o mesmo André, só que com endereço diferente e uma nova data de início. Estão entendendo? Então,
vou exatamente estar determinando momento inicial e final. Isso é muito comum, é porque eu não quis dizer o exemplo, né, porque na verdade é o próximo slide, mas isso é muito comum exatamente com carreira dentro da empresa. Então o cara começou no cargo tal, de tal momento até tal momento. Agora foi promovido, aí já é outra data, né, já é outro início. Ali eu tenho um término e passei a ter um novo início, ou seja, é uma nova linha no fato, porque é um fato diferente. Por exemplo, uma coisa é a Julie estagiária, outra coisa é a Julie, por exemplo, já como desenvolvedora júnior, tá? Outra coisa é a Julie como desenvolvedora sênior, e assim por diante. Tá? Então exatamente é isso que você representa quando você trabalha com intervalos temporais, tá? Então, a ideia é simples, né? Você não armazena nada relativo ao tempo, até que ocorra alguma mudança, tá certo? E snapshots são coletados associados a intervalos, né? Ao invés de pontos, tá? Então, isso aqui é muito... você tem que fazer no ETL para gerar isso, tá certo? Mas seria dessa forma que você trabalha. E aí você tem duas abordagens, você pode fazer por tupla ou por atributo. Ou seja, você pode guardar as datas de início e término para um fato inteiro, ou as datas de início e término para cada atributo, para cada campo do fato ou da dimensão que você está avaliando. Então, você tem essas duas abordagens, tá? E aí depende do problema que você estiver modelando para resolver cada uma delas. E aí no Data House você tem, né, você pode ter, por exemplo, duas dimensões, ó, tempo, né, e funcionário, matrícula, nome, carga e salário. Então, para você fazer o intervalo temporal, seria o quê? Eu teria, exatamente, né, o funcionário, o cargo inicial dele, como eu dei o exemplo da Julie, com salário inicial e uma data de início e uma data de término. Se a data de término não tiver preenchida, é porque ela continua naquele cargo. Se tiver preenchida, é porque ela ficou naquele cargo desse período, durante esse intervalo de tempo. E aí, com certeza, eu vou ter um outro registro que represente ela, ou então não vai ter porque ela foi demitida. Negócio Roberto, você está demitida. E aí você, né, tem só início e término, não tem um novo registro, ó. Tá? Então, aqui, ó, é um exemplo onde nós temos exatamente, ó, matrícula 1, funcionário, cargo gerente, salário R$ 2.500, onde o início, ó, foi 2008 e terminou em 2011. Ó. Eu tenho exatamente só isso, intervalo. Ou seja, eu sei que tudo que aconteceu, todos os fatos, André, que tiver associado a este fulano no período de 1º de fevereiro de 2008 até 30 de abril de 2011, aconteceram com ele sendo o quê? Com ele sendo gerente. Já, por exemplo, se eu procurar aqui, vamos ver se fulano teve alguma promoção. Teve, ó. Fulano agora é diretor. Como é que eu sei que agora é diretor? Porque o salário dele, né, 3.500, aí começou, ó, em 1º de maio, ou seja, ó, terminou, aí começou outro, ó. Só que o campo, né, data fim, tá o quê? Tá nulo. Nulo significa o quê? Que ainda não foi informado o valor. Ou seja, está em aberto. Então ele continua, atualmente ele é o quê? Diretor, desde 2011. Aí eu sei que tudo que aconteceu na empresa que está ligada ao fulano, desde 1º de maio de 2011, aconteceu com ele diretor. Eu posso, então, por exemplo, só que legal, verificar como era um vendedor, né, como era um funcionário, quando era vendedor, né, qual era o empenho dele, né, quantas vezes ele conseguia fechar por mês e tal, e como é que ele é como gerente. Foi promovido, aí eu pensei, por exemplo, que ocorreu uma queda nas vendas. O cara vendia pra caramba, mas quando foi para gerente, acabou o poder subir na sua mente, e aí não consegue mais vender tanto quanto vendia como era funcionário. Então você vai olhar, poxa, mas por que abaixou as vendas? Você vai olhar, você consegue associar, rapaz, desde que ele mudou de cargo, eu consegui então perceber que abaixou as vendas dele, né? Qual... Ah, sim, estou entendendo. Também pode ser considerado. Você pode trocou de conta de e-mail, por exemplo, eu antes usava só João, @Facete. Só que a Facete decidiu padronizar, né? Então decidiu padronizar os e-mails para sempre ser nome e sobrenome. Então, para agora tem que ser João.Luiz. Então, nesse caso, né, eu poderia ter exatamente um intervalo para armazenar, ó. Ele usou o e-mail João de tal data até tal data. E usa agora o João Luiz desde tal data até hoje. E aí eu vejo, por exemplo, que tem uma denúncia de que ele ficou usando o e-mail dele para transmitir programas piratas. Corra feio, João, mandando programa pirata, né? Só que aí eu percebo que, na verdade, foi numa data depois que ocorreu a mudança do e-mail. Então, provavelmente, o administrador de redes, ou do servidor de e-mail, esqueceu
de apagar a conta, alguém descobriu a senha e está usando o e-mail, né, para fins, né, para fins ilícitos, né, fins não autorizados. Tá ok? Da mesma forma que você tem, ó, Soprano, trabalha até hoje, ó, de 2010 a Nu, ó, tá aberto. Cicrano, né, você tem realmente trabalhando, né, ó, trabalhou primeiro como programador, depois foi promovido a analista, e o Beltrano também. Eu poderia ter no caso, né, mas só para encerrar, se eu tivesse uma data de início e término e não tivesse outra linha, né, com o Cicrano, é porque o Cicrano foi enxotado, realmente foi chutado para fora. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender, né, esse conceito de intervalo? Então eu tenho duas formas. Eu posso representar somente o momento que aconteceu o evento, que seria nesse caso o quê? Data promoção. Ou guardar realmente o intervalo. De tanto a tanto, ele foi daquele setor. De tanto a tanto, foi do outro setor. De tanto a tanto, foi outro setor. Tá? Isso aqui é legal também, porque isso aqui representa até possíveis retornos de funcionário. Então, eu tinha um funcionário muito bom, mas ele saiu da empresa, porque precisava, sei lá, terminar, que nem eu, né? Precisava terminar o mestrado, né? E agora o doutorado. Então, saiu. Aí depois ele voltou. Então, eu vou ter essas informações aqui, quando eu tenho faixa temporal. Né? Já quando eu tenho pontos, né, quando eu tenho snapshots, é mais difícil, porque na verdade a data de contratação dele, qual vai ser? A primeira ou a última? Né? Mas não é a mesma pessoa, entendeu? Então nessa situação é mais difícil apresentar para o snapshot, é mais interessante apresentar desta forma aqui por intervalos temporais. Tá bom? Alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem. Tá? E aí, intervalos temporais, né, você tem que considerar na hora de devolver parte da aplicação, e aí exatamente uma pergunta, né, que você consegue responder, né, no intervalo temporal, quando você tem intervalo temporal, seria esse select aqui. Claro que você não usa select no Data House, é só para explicar como eu consigo facilmente com intervalos eu montar consultas, né, que atendam os requisitos do usuário. Então, se eu quiser ver tudo o que aconteceu, né, as vendas, qual era o cargo de cada um desde 2010, será que tem promoção? Então, exatamente está aqui representado, né, um exemplo onde você vê exatamente como é bacana usar intervalos temporais, tá bom? Deixa eu ver aqui, Marcos, primeiro tópico sobre tempos de transição. Quando os tempos válidos são determinados pelo usuário, os tempos de Transação, desculpa. Claro, datas que o sistema gera é gerado automaticamente. No SQL Server vocês devem ter visto, né? Assim como Excel também, o Oracle, tem funções para pegar data, retornar a data automaticamente. No caso, por exemplo, geralmente dos bancos de dados é date. Você coloca date, abre, fecha parênteses, tem lá. Tá? Mas também você pode colocar get date. No Excel é hoje, por exemplo, a função que traz o dia, né? Seria hoje ou em inglês now, tá certo? Então você tem exatamente como pegar essas datas, né, para guardar quando aconteceu o evento no sistema. Os tempos de transação, então, não são informados pelo usuário. Os tempos de transação são informados realmente pelo sistema de forma automática, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Por favor, Mônica, apesar... possível. Porque eles vão ocupar menos espaço. Então, claro que tudo depende do negócio, mas se você optar por intervalos temporais, você vai ver que você consegue ter menos valores de datas e consegue representar um número maior, realmente, de reutilizar, né, essas informações para um número maior de fatos. Tá ok? Então, é recomendado, quando possível, claro, você representar, né, utilizando intervalos e não os snapshots. Mas, claro que nem todo caso é possível. Tá? E quando não é possível, você pode usar snapshots sem problema. Só, como eu disse, é o bom senso para você verificar quanto de dado realmente você vai estar manipulando e qual vai ser o peso desses dados na hora de montar as consultas analíticas, na hora de montar as consultas multidimensionais. Tá bom? É só essa a questão. Para encerrar o módulo e encerrar nossa aula, nós vamos falar das regras de COD. Você COD, professor, esse nome é familiar. Tá? COD é um dos caras, é um dos que contribuíram, né, colaboraram para a disciplina de banco de dados relacional como nós conhecemos hoje. Tá? Então, vocês devem ter visto o nome dele lá em álgebra relacional, tá? Sobre exatamente banco de dados relacionais. Tá? Um dos grandes responsáveis por tudo isso é ele. Tá? Então, o COD é um dos criadores exatamente de toda, né, o fundamento de banco de dados relacionais que a gente conhece hoje. Tá bom?
Então, pesquisador inglês, foi responsável, como eu comentei, né, pela área relacional, principalmente, vocês devem ter visto isso em banco de dados 1, tá? Vocês devem ter ouvido falar de COD, tá? E em 93 ele sugeriu a parte analítica, né? Foi ele que criou o termo OLAP, né, a partir do LTP, e definiu as regras básicas para qualquer aplicação analítica. Então nós temos, né, 12, já a memória é isso mesmo, são 12 regras básicas que toda solução analítica tem que ter. E que nós passamos, na verdade, o semestre inteiro comentando, de forma, vamos dizer assim, de forma oculta, né, de forma não subjetiva, de forma transparente, né, ficou realmente encapsulado de tudo que a gente falou aqui, dessas 12 regras, tá? Então, primeira regra, por favor, André. Continue. Intuitivamente, né? Então, quando você fala, por exemplo, de hoje, né? Por exemplo, o André trabalha na VTI e lá, por exemplo, lá eles usam SharePoint e tal. Não sei se se os clientes de vocês chegam a usar Excel como front-end, que é o normal, né? A Microsoft recomenda usar Excel. Mas, por exemplo, no laboratório, o Igor lembra, né, no finalzinho, a gente mostrou que eu consigo, então, a partir de um OLAP, né, de um cubo, eu consigo fazer com que o Excel se conecte a esse cubo e o usuário passa a usar o Excel para montar a consulta da forma que ele achar necessário. Ele monta os dados, monta os gráficos da forma realmente como ele trabalharia montando uma planilha básica. A diferença só é que ele não vai informar os dados já vêm exatamente da estrutura multidimensional. Então é isso que COD comentava, de ter realmente ferramentas, e hoje você percebe como as ferramentas front-end para o usuário são ferramentas realmente que primam pela intuitividade, que primam realmente pela usabilidade, pela fácil manipulação por parte do usuário. Tá? Continua, André. Segundo, transparência. Isso aqui é em relação ao operacional. Muitas vezes a empresa, por exemplo, vamos pegar aqui, sei lá, pronto, a Envia. Então pega a Envia tem um sistema, e aí porventura um cliente quer pegar uma outra solução OLAP, que não é da Envia, e quer interagir com o sistema da Envia, de alguma forma. Então o interessante é que realmente o sistema da Envia tem uma como é que pode dizer, uma superfície, né, de conexão, para que permita essa solução de terceiros conectar a solução da Envia e resgatar os dados e vice-versa, se quiser, se for o caso, pegar alguns dados e informar. Por exemplo, os sistemas, por exemplo, da SAP, né, da SAP, que a gente chama, eles têm esse tipo de interface. Ele tem uma linguagem até própria, a qual permite você, então, por exemplo, eu adquirir um módulo lá do SAP, módulo de finanças, por exemplo. Eu quero montar meu BI, mas eu não quero comprar o da SAP, eu quero montar o meu, quero desenvolver usando lá o SQL Server, o Oracle, e eu quero me conectar à base usada pela SAP. Então, já tem documentado toda uma interface, né, que permite você então extrair os dados, ou seja, é transparente. O desenvolvedor, né, o gerente de TI não tem dor de cabeça em relação a integrar as soluções. Isso é o que prima a transparência, tá bom? Igor, terceiro e quarto tópico, acessibilidade. Nós comentamos que isso é feito pelo ETL com o assunto da próxima aula. Tá? Então, o ETL geralmente é o que garante você unificar tudo, né, e garantir então que todo dado esteja acessível. Ok? Continue. Ou seja, à medida que o usuário estiver utilizando as soluções multidimensionais para fazer suas consultas, e consequentemente então esses cubos vão recebendo mais e mais dados, ele não pode permitir quedas significativas no desempenho. Ou seja, um cruzamento, né, uma análise que ele fazia, que ele conseguia montar em, sei lá, 5 segundos, agora está demorando 1 minuto para mostrar os dados. Algo está errado. Tá? Então você tem que avaliar o que é e, dependendo do caso, utilizar a estratégia como particionamento, né, que é ambiente de computação distribuída, para tentar resolver esse problema. Tá bom? Julie, próximas 2 regras.
como nós vimos, né? Não somente o cliente servidor base, mas qualquer arquitetura onde o dado esteja numa fonte, front-ends e aplicações em outras camadas, né? Em outros níveis, e daí eu posso então estar interagindo com eles até para garantir uma única versão da verdade. Ou seja, eu tenho uma única fonte realmente de dados, um único local do cubo, mas eu tenho aplicativos móveis, aplicativos web, aplicativos desktop consumindo essas estruturas. Tá? Continue. Ou seja, se eu vou ter 10 campos na dimensão, 20 campos na dimensão, não interessa. Isso, se eu vou ter hierarquia, quantos níveis vai ter hierarquia, não interessa. Eu tenho que permitir que o usuário consiga usar a dimensão, independente se ele vai chamar membro, atributo a atributo, ou se ele vai chamar uma hierarquia completa, por exemplo. Tá? Isso geralmente é oferecido graças, né, às ferramentas de OLAP. Elas já fazem esse preparo para você. Então você só basta realmente escolher os atributos da dimensão. Tá bom? Deixa eu ver que não leu ainda para mim. Roberto, manipulação. Ou seja, nós já comentamos aqui nas aulas passadas sobre o conceito de tabela esparsa. Aquela tabela no qual você tem, né, várias células, mas somente uma ou outra é preenchida. Todas as outras estão nulas, né, realmente não tem valor algum. Nós chamamos de tabela esparsa. E aí é importante realmente você ter uma importante manipulação. Por quê? Porque toda vez que você fizer realmente cruzamento de informação, se você estiver consultando um cubo, o resultado a nível de usuário vai ser uma grande tabela esparsa. Uma tabela, né, multidimensional, né, com 2 ou mais dimensões, e os valores, né, que são os fatos, as medidas, né, vão estar lá de forma esparsa. Então, consequentemente, é importante que seja, né, uma manipulação que o qual o usuário permite, então, mover os membros para onde ele quiser e automaticamente os dados dessas tabelas esparsas se reajustem automaticamente. É o que acontece quando você usa Excel com tabela dinâmica. Tá? Então, é exatamente isso que está sendo dito aqui. Exatamente, É isso mesmo. É isso mesmo, tá? Continua falando, Roberto. Suporte. Óbvio, né? Claro que eu preciso disso. Tá? Já foi comentado aqui várias vezes. Para encerrar, Mônica, os 2 primeiros. Enxerga, mulher? Então vem para cá. Terminar a última participação. Estamos terminando a módulo e a aula. Operações. Isso. Qualquer conjunto de dados deve ser acessado a qualquer momento. Ou seja, você deixar disponível todas as dimensões realmente para que o usuário cruze-as, na verdade, né, que a dimensão é feminino, cruze-as na forma que você quiser, na forma que ele quiser. Ele quer cruzar tempo com geografia? Pode? Pode. Ele quer cruzar geografia com cliente? Pode? Pode. Ele quer cruzar produto com tempo? Pode? Pode. Você tem que permitir qualquer cruzamento de qualquer dimensão com qualquer outra dimensão, desde que, claro, essas dimensões estejam relacionadas ao mesmo fato. Mas uma vez que as dimensões estão ligadas a um fato, eu posso fazer qualquer cruzamento, de qualquer momento, a qualquer hora, né, de qualquer forma, tá bom? Segundo, manipulação, realização. Ou seja, na verdade, hoje é tudo automatizado, né? E quando não é automatizado, o Excel, por exemplo, como front-end, ele traz botões que permitem você selecionar a coluna e dizer, eu quero totais, eu quero médio, eu quero máximo, eu quero mínimo. Ou seja, as operações já vêm todas prontas, realmente só para o usuário trabalhar, ver realmente a informação e daí tomar decisões. Para encerrar, você tem, claro, que é o resultado de tudo isso, relatórios altamente flexíveis, né? Para o usuário montar do jeito que ele quer. Se ele quiser colocar bolinhas amarelas no relatório, ele põe bolinhas amarelas no relatório, o relatório é dele, ele faz dele o que ele quiser, tá? E dimensões de nível de agregação limitadas. Na verdade, não existe nenhum limite de dimensões que você pode atrelar a um fato. Na verdade, dependendo do que você precisar descrever, você pode adicionar. Claro que na prática, por exemplo, em projetos que eu já fiz de BI, eu nunca passei de 10 dimensões para um fato. Mas, dependendo do caso, pode acontecer. Você pode, por algum motivo, esbarrar num fato que tenha 15, 20, 30 dimensões para serem avaliados. Tá? Realmente ligados ao mesmo fato. Pode acontecer. Tá? Mas o importante é, não existe, tá certo, limite. Tá? Até, deve ser possível 15 até 20 dimensões, tá certo, dentro de um único fato. Depende da informação que você está descrevendo. Depende do nível de detalhamento de dados que você possui. Tá? E depende, claro, do objetivo maior da sua consulta.
Tá bom? Então, com isso, nós, né, aqui é só comentando que as regras, claro, que são válidas até hoje, embora essas regras tenham sido da década de 90, mas até hoje todas as regras são válidas, tá bom? Exatamente. Tá? Então, aqui é só comentando, né, exatamente que as regras, né, que possuem realmente a usabilidade ainda hoje, tá certo? E a tecnologia permite implementar todas as regras e que o problema principal é só realmente entender a visão do usuário. Então, nosso objetivo aqui ao longo, né, desse semestre foi, né, na verdade está sendo, né, porque não acabou, mas já estamos perto de concluir, exatamente que vocês entendam que vocês têm diversas ferramentas como Data House, cubos e, né, a partir da próxima aula, ETLs, para que você possa, então, oferecer ao usuário o que ele mais precisa. Tá? Eu estou fazendo uns estudos sobre qualidade, né? Qualidade, nível geral mesmo, qualidade. E aí, exatamente, existem diversas metodologias que a gente, infelizmente, não vai ter tempo de comentar aqui, né? Mas, por exemplo, que é o Balanced Scorecard, Six Sigma, que talvez vocês tenham visto em outras cadeiras, né? Geralmente relacionadas à governança, gerente de projetos, essas coisas. E é legal você perceber de que como, na verdade, você ter o Six Sigma implementado, o Balanced Scorecard implementado, né, só funciona mesmo se você tiver uma forma de você avaliar os valores que estão sendo retornados por essas iniciativas de qualidade. Porque, na verdade, essas iniciativas, elas só permitem o monitoramento. Mas, a partir do monitoramento, para você extrair realmente uma ação, extrair uma informação, né, e tomar uma ação, é realmente o que nossas ferramentas fazem. É o que realmente nossa área faz. Então, o BI, para encerrar aqui essa parte, análise multidimensional, porque a ETL, na verdade, é outra ferramenta que não está diretamente relacionada à análise multidimensional, mas a parte de análise multidimensional que envolve o Data House, que envolve o Cube, então, né, e envolve o ODS, né, o Operational Data Story, o processo de Data Housing, né, tudo isso que a gente viu, né, se você parar para pensar, vocês viram realmente uma bagagem muito grande de recursos, tudo voltado para uma única coisa, para oferecer realmente para o usuário a possibilidade dele extrair informação, quer seja do operacional, quer seja indicadores de qualidade, como eu estou estudando agora nessa questão de qualidade, estou vendo realmente que tudo se resume também a isso, né? Ou seja, realmente você ter forma de mensurar os processos que você está fazendo, e daí comparado com o que você acredita ser o nível de qualidade, você tomar as ações corretivas, né, e tal, ou preventivas, né, se você tiver alguma coisa. Então, toda a área, vamos dizer assim, voltada para a organização, né, da tecnologia da informação se resume a isso, a você prover informação para que a pessoa tenha os insights, né, ou seja, tenha as visões, e a partir dessas visões ela tome decisões que vão afetar, né, que tornam-se ações que vão afetar o futuro do negócio. É por isso que a minha área é uma pena que seja no sétimo, oitavo semestre, mas é uma área que na verdade deveria ter sido vista por vocês lá para o quinto, sexto, porque aí vocês com certeza teriam mais trabalho de TCC de BI do que tem hoje, porque BI é uma área realmente essencial, independente do tamanho da empresa. E ao longo dessas aulas eu demonstrei isso. Por que eu estou falando isso? Não é que a disciplina acabou, mas é porque a parte realmente de análise acabou. O próximo assunto é ETL, na verdade, não necessariamente o destino dos dados que eu estou extraindo é um data house. Eu posso estar simplesmente trazendo um transporte, o dado de uma, por exemplo, eu estou migrando do Oracle para o SQL Server, ou então do SQL Server para o Oracle. Migrações são ETLs. Apenas não tem fins de análise de dados, mas é um ETL do mesmo jeito. Então, na verdade, o processo de ETL que vocês vão ver na próxima aula é um processo, é uma ferramenta independente, mas que eu posso estar usando no processo, né, de análise para que ele extraia os dados para montar o armazém. Tá? Então essa é a questão. Assim como a gente viu que Data House não tem ligação direta com análise multidimensional, mas que quando eu tenho Data House, facilita a montagem do cubo e, consequentemente, agiliza o acesso à informação por parte do usuário. Então observe como a gente comentou lá, quando a gente viu a definição de BI, nós comentamos que BI é um termo guarda-chuva. E eu estou mostrando exatamente diferentes ferramentas que juntas oferecem a possibilidade de criar um ambiente analítico para o usuário. Tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, João, diga. O desenvolvimento? Não,
Então, nesse caso, o ODS ele não entra para a composição do cubo. Realmente, o ODS vai estar só como um ponto intermediário para que eu use aqueles dados, João, primeiro, para padronizar todo mundo no formato só, e para caso eu tenha alguma consulta operacional, eu realizar essa consulta operacional de uma forma mais rápida. É só para isso. Ela não está diretamente ligada ao cubo. Entendeu? Quem está mais diretamente ligado ao cubo, ao OLAP, é o Data Warehouse. O ODS é antes do Data Warehouse, né? Então não há nenhuma ligação realmente direta. Tá? Na verdade, eu crio o ODS mais pensando em facilitar, aproveitar, né, o embalo e facilitar algumas coisas do operacional. Essa é a ideia do ODS. Tá ok? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Então nós vamos encerrar a gravação. Você que nos assiste, estamos chegando realmente ao final de mais um módulo. Próxima aula é TL. E depois, se o tempo permitir, a gente vai dar uma pincelada em mineração de dados, que também são outros dois assuntos bem bacanas. Tá bom? Então, né, já estamos chegando ao final. Já a gente vai saber quem matou quem, né, quem assassinou quem se casou com quem. Está chegando perto. Está finalizando essas questões, tá bom? Então, para você que nos prestigia, um abraço e até a próxima.